Então, vamos lá. Agora, olhando para o fio B. Então, vamos voltar aqui para o Brasil todo, para a gente ir para a gente olhar os impactos e ver o que está acontecendo, né? Então, fio B. Bom, fio B, vou voltar aqui para a apresentação só para mostrar para vocês isso daqui que é importante, né? Que são os contratos de concessão de distribuição. De todas as concessionárias de distribuição, que são 53, 18 delas, que representam 55% do mercado, elas estão submetidas ao PRORET, né? E aí o indexador da parcela B, nos eventos de reajuste tarifário, é justamente o IGPM, né? E por outro lado, né, as 35 distribuidoras que representam 45% do mercado têm aí os contratos novos de concessão. Maior parte desses contratos aqui eles devem vencer até 2030, eles já devem migrar, né, para o PRORET-A, e aí vai passar o indexador a ser o IPCA. E tem uma diferença, depois, na hora das discussões aqui, se vocês quiserem entender como é que funciona, né, a diferença entre, no momento do reajuste, a diferença entre os dois, a gente pode passar por eles para vocês, né, se tiverem interesse. Bom, o segundo elemento é o encargo de nível de reserva. Aí vamos entrar aqui no encargo de nível de reserva para mostrar para vocês o que está acontecendo. Quando carrega. Quando compartilha a tela, fica um pouquinho mais lento, mas já vai entrar. Vocês vão ver a diferença que está acontecendo, né, em 2022 para o encargo de nível de reserva. Bom, esse aqui é o saldo da Conera, esse aqui é a receita fixa de energia de reserva. Então, a gente vê, né, a receita fixa, considerando aqui, olhando, né, para todo o histórico dos leilões que ocorreram, né? Então, todos os leilões que ocorreram, até o 10º leilão de energia de reserva, que é o que a gente tem aqui até 2021. Então, no ano passado, a título de energia de reserva, todos os consumidores livres e regulados pagaram 8,5 bi a título de encargo de energia de reserva. Para 2022, considerando a inclusão, né, além do reajuste pelo IPCA, desse custo aqui, dessa receita fixa, se a gente considerar também 8 meses do PCS, que é o suprimento de 1º de maio até 31 de dezembro, a gente está falando em 17,7 bilhões de reais a título de energia de reserva. Então, é basicamente o que está explicando, né, essa variação aqui que a gente observa. E nós estamos considerando isso nas nossas projeções também. Apesar de estarmos considerando, né, a segunda tranche somente 47%, né, em termos do que a ANEEL considera, porque a ANEEL também ela não, é diferente do que acontece, né, a operacionalização da energia de reserva do mercado regulado é diferente do mercado livre. No mercado livre, né, os consumidores pagam na liquidação da CCE o valor efetivo do mês de referência. No caso do mercado regulado, a ANEEL considera um percentual da receita fixa, né, de responsabilidade dos consumidores regulados. No ano passado, ela considerou 40%. Né? Então, 40% da receita fixa é reconhecida na tarifa econômica, porque ela entendia que os outros 60% seriam cobertos via PLD. Né? Então, basicamente, assim que a ANEEL faz. Então, só que para esse ano está na proposta, na mesma discussão sobre os adicionais de bandeira tarifária, a ANEEL também coloca os percentuais que ela está propondo para esse ano. E para esse ano ela aumentou para 62%. Então, ela está entendendo que o PLD vai ficar mais baixo esse ano. Então, do ponto de vista econômico, o que vai ser reconhecido na tarifa tem que ser um pouco maior. Então, por isso que ela, né, deve ter aumentado por causa disso, porque o PLD, a expectativa é de um PLD menor para esse ano. Então, ela reconheceu na tarifa um pouco a mais. Só que aí, o que acontece, né? Ela considerou para as empresas do primeiro quadrimestre a totalidade do PCS, e no último despacho que ela publicou com as coberturas tarifárias de ISS e de IR, né, econômicas, coberturas econômicas, para o segundo quadrimestre, então, empresas que têm evento tarifário entre maio e agosto, ela considerou ainda a totalidade do PCS e mais 40% sendo reconhecido de forma econômica. Então, é por isso que a gente tem, né, esse efeito aqui bastante importante, aqui passando de 15,75 para quase R$50 por megawatt-hora, aqui representando 5 pontos percentuais. É basicamente por causa, né, do PCS. Tá? E aí, depois, se vocês quiserem, a gente pode até comentar um pouco mais sobre esse fato. Bom, CDE, não vou nem falar sobre a CDE, porque
a CDE a gente sabe que, né, teve esse aumento, acho que não tem problema em relação a isso. Aí a gente tem algumas incertezas, né? E aí a gente pode, até preparei aqui um roteirozinho, a gente tem algumas incertezas. Por exemplo, o Proinfa. O Proinfa é uma incerteza que a gente tem, mas isso mais para o ano que vem. Eu acho que, deixa eu ver aqui, antes da gente entrar na... Bom, vamos falar das incertezas, depois a gente vai para as tarifas em si do A4. Bom, Proinfa, a gente está considerando, aí um pouco mais filosófico aqui, né? Vou entrar aqui e falar sobre... Filosófico é a conversa, mas a gente, né, trata disso de forma bastante prática no sistema aqui. O que a gente está considerando em termos de Proinfa, mas isso com impacto a partir do ano que vem, né? A gente sabe que a Lei 14.182 também promoveu a possibilidade dos contratos de Proinfa serem prorrogados por mais 15 anos, né? Então, o que acontece, né? A gente... os três tipos de fonte, né, que é PCH, eólica e biomassa, a gente entende, vou tirar esses de transmissão aqui que não precisa, a gente entende que eólica, ao discutir o assunto com agentes do mercado, a gente entendeu que os agentes que têm contratos de Proinfa, que são da fonte eólica, eles não têm interesse em renovar os seus contratos com as condições que foram colocadas na lei. Porque o custo, né, o preço, teria uma redução muito grande a partir do início dessa renovação, a partir do ano em que começaria essa renovação. Então, passaria, de hoje a gente está falando de eólica aqui, né, de 2022 de 752, passaria para um valor que agora não tem de cabeça, aí tem no decreto. Se alguém aí da TR estiver acompanhando, tiver o número aí de cabeça, vai passar para alguma coisa em torno de menos de R$300, se eu não me engano. Então, isso a gente entendeu que para os geradores eólicos isso não faria sentido. Para biomassa, né, a lei fala que teria que ter a ANEEL só poderia aprovar o Proinfa se houvesse um benefício para os consumidores. E talvez na biomassa isso não aconteça, talvez seja pior para o consumidor se houver a renovação dos contratos. O único que nós estamos considerando aqui para o futuro é a renovação dos contratos de PCH. Então, por isso que a gente olha aqui, né, PCH, isso aqui é futuro, né? Projeção de PCH, a gente continua a projeção para o futuro, né? Eólica, a gente está considerando como projeção já uma redução dos contratos a partir de 2027, né? E acabando, acho que em 2034. E para biomassa, também já em 2028 já não tem mais nada de biomassa. Então, essa é uma incerteza que a gente tem, não sabe se realmente eles vão ser renovados ou não, enfim, isso é mais para 2023, essa incerteza. Aí o outro elemento que a gente tem de incerteza é a CDE outorga, né? Que aí eu trouxe aqui também na apresentação para a gente mostrar para vocês, né? O que é a CDE outorga? Né? A resolução 30, a lei 14.182 de privatização da Eletrobras, de capitalização ou desestatização da Eletrobras, prevê que a receita com a outorga das usinas da Eletrobras, que hoje estão sob o regime de cotas, vai ser metade para a União e a outra metade para a CDE. E o CNPE, na primeira resolução, foi a resolução 15, publicada no ano passado, né, em setembro, e depois ela publicou a resolução número 30 no final do ano, só ajustando algumas coisas. Ela prevê o seguinte, que, né, até 30 dias contados do ato da assinatura dos novos contratos de concessão, a Eletrobras vai aportar, o novo acionista, né, vai aportar na CDE, mas isso, né, vocês sabem muito bem, devem ter brigado já para isso, né, vai ser beneficiado só vão ser beneficiados os consumidores regulados, né, vai ter esse aporte de 5 bilhões de reais. Agora, essa é a incerteza, né? Será que esses 5 bilhões entrariam em 2022 mesmo? E aí, o que aconteceria? Será que a ANEEL promoveria uma revisão tarifária extraordinária, contemplando todas as distribuidoras para colocar esses 5 bilhões? Não dá para saber, essa é uma incerteza que a gente tem. Nós estamos considerando esses 5 bilhões, a gente, né, no nosso cenário, a gente está considerando esses 5 bilhões entrando a partir de 2023. Então, a gente joga essa mesma tabela aqui do final, a gente arrasta ela para um ano para baixo. Então, os 5 bilhões a gente considera em 2023. Então, só para vocês saberem o que a gente está considerando. Isso é uma incerteza que não dá para saber muito como é que isso vai se dar. Bom, aí, o que mais de incerteza que a gente tem?
Bom, aí tem os créditos tributários, né? Em relação aos créditos tributários, vou entrar aqui para mostrar para vocês o que acontece, né? Poxa, esse eu acho que é um elemento de maior incerteza e que prejudica bastante a previsibilidade, né, das variações das tarifas. Nós estamos considerando, queria até pegar aqui para mostrar quanto que a gente está considerando de crédito tributário para vocês terem uma ideia, né, para 2022, quanto que isso está representando em termos de... Vou entrar aqui, enquanto a gente vai carregando, deixa eu colocar aqui de volta essa aqui que é para a gente voltar aqui, não era para ter saído dela, mas aqui o que a gente tem, né? Tem o valor requerido, que é o que totaliza aqui, quando a gente soma todos o crédito tributário de todas as concessionárias e permissionárias, a gente tem um valor de 60 bilhões de reais, o que já foi reconhecido na tarifa desde 2020, com a CEMIG e com a EDP Espírito Santo, que foram as primeiras a terem reconhecido, né, esse crédito nas tarifas dos consumidores nos eventos de 2020, né? Se a gente tomar tudo que já foi reconhecido até os eventos tarifários de abril desse ano, a gente está falando que já foram reconhecidos 12,5 bilhões de reais. Para este ano, 2022, nós estamos considerando que vão ser ainda reconhecidos nas tarifas mais 7,5 bilhões de reais, né? E ainda tem essa briga das distribuidoras querendo pegar uma parte desses 60 bilhões, né? A gente não sabe exatamente, né, se elas têm razão ou não. Isso é uma questão tributária e que a gente nem se mete nesse assunto porque a gente não tem competência para isso, mas é algo que pode mexer nesses 50 bilhões. Então, esses 50 bilhões podem, né, não ser totalmente reconhecidos nas tarifas, as distribuidoras podem ficar com parte deles. E aí, o problema é que a gente não sabe exatamente em quanto tempo vai se dar essa devolução dos créditos tributários, né, de PIS/COFINS. A gente se baseia, né, na capacidade de compensação desses créditos pelas distribuidoras perante a Receita Federal. Isso a gente pegou todas as cartas que foram enviadas pelas distribuidoras à ANEEL em resposta a um ofício que a ANEEL perguntava sobre a capacidade de compensação desses créditos, né? E aí a gente, né, para algumas distribuidoras, por exemplo, Enel São Paulo, a gente considera que vão ser necessários 10 anos para esses 7 bilhões e meio serem reconhecidos, mas assim, é uma incerteza, a gente não sabe exatamente. Se a gente pega, por exemplo, a Equatorial Pará, a gente está falando de 955 milhões de reais. Só que só em 2021 já foram reconhecidos 623 milhões. Ou seja, a gente entende que em 2 anos, só 2 anos vão ser suficientes para reconhecer a totalidade desses créditos. Mas isso pode não ser, né, pode não acontecer dessa forma. Então, essa é uma outra incerteza que a gente tem. E aí, eu queria ver aqui o crédito tributário, vou colocar de novo aqui só rapidinho, colocar aqui janeiro, 2022 e 2022 aqui, dezembro. Grupo B, só para a gente ver quanto que os créditos tributários estão representando a menos na tarifa, né? Então, crédito tributário da TUSD, a gente está falando de menos 15,51, né? Que a gente está, no ano passado já tinha 15,31, para esse ano 15,51, e para TE, né, R$11 por megawatt-hora, e esse ano menos R$21 por megawatt-hora. Então, está representando aqui uma redução só do crédito tributário da TE, menos 1,6 ponto percentual desses 11,90% aqui que a gente está esperando para o ano.